Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisas sobre a emergência. Então, como vocês sabem, a emergência é um setor que ele tem que ficar acessível num setor térreo, com entrada fácil, portas que abrem para os dois lados e tudo mais. Mas hoje nós vamos falar de duas coisas muito importantes. Primeiro, sobre a organização e a identificação. E nós vamos conhecer como montar e desmontar um laringo e também sobre as checagens que se fazem diariamente. Bom, para nós começarmos, nós vamos falar sobre o que se checa diariamente dentro de uma emergência. Assim que vocês adentrarem o setor, já tem que checar se todos os aparelhos, medicamentos, se estão todos repostos, se está tudo certo. No caso, nós temos aqui o carrinho de parada. E esse carrinho de parada, todos os dias é feito o teste de carga para saber como está a bateria, checar se ele está conectado na tomada, porque no caso de uma emergência não daria tempo de você pôr para carregar para depois utilizar, tá? O carrinho de parada, geralmente, ele vem identificado, só que é como se fosse um padrão de ter a primeira gaveta para medicação, a segunda gaveta para materiais de intubação, a terceira gaveta, materiais para acesso venoso, quarta gaveta de solução e materiais para drenagem de tórax e outros procedimentos. Fora isso ainda, nós temos a prancha rígida que está acoplada no carrinho ou muito próxima. Como por exemplo, no caso aqui, ela fica aqui na traseira do carrinho, tá? Então, facilmente para se tirar e se utilizar. A prancha rígida, no caso de parada, nós vamos tirar ela para poder estar usando. Outra questão que se tem é o laringo, onde todos os dias precisamos checar a pilha, a bateria, para não dar problema. Então, nós temos aqui as lâminas, tá? Temos lâminas curvas e lâminas retas. A numeração dessas lâminas é aqui no fundo delas, tá? No caso, essa daqui é um número 2 curva. O médico que vai solicitar o tamanho que ele necessita, tá? E diariamente nós temos que checar. Este é uma parte importante do laringo. Geralmente as baterias ficam fora para não acontecer não ter o risco de elas acabarem estragando, né? E estourando e acabar prejudicando o aparelho. Então, todos os dias vamos colocar, geralmente são 2 pilhas, tá? Dessas grandes. Se colocam as pilhas, fecha-se o aparelho e a testagem das lâminas. Como se faz? Prestem atenção. Olha, ele tem aqui um ferrinho e tem um espaço. E aqui, ó, estão vendo? Ele tem um encaixe. Aqui, ó, se encaixa no ferrinho e suspende para testar a lâmina. Então, todas essas lâminas têm que ser testadas, tanto por conta da própria pilha, bateria, a pilha, né, no caso, quanto também para ver as luzes do aparelho. Então, todas as lâminas têm que ser testadas. Por exemplo, aqui nós temos uma lâmina que não está funcionando. Então, no caso, teria que ser visto se está queimada ou se é simplesmente um problema de encaixe. Se essa lampadinha pode ser trocada, tá? Ok, essa daqui está mais fraca. Não se sabe também se deva ser a bateria ou se é o próprio aparelho. É o aparelho, porque essa daqui já está mais forte. Ok? Detalhe. Sobre como se faz a limpeza. Após o uso, quando o médico for entubar, ele vai solicitar essa lâmina para que ele possa visualizar aonde vai ser feita a intubação, aquele triângulo que existe para ser feita a intubação.
E após o uso é feito lavagem normal na torneira e o uso de álcool para poder reutilizar, não precisa ir para esterilização, ok? Geralmente o laringo fica aqui em cima do carrinho, tá? Para poder ser testado. E esse carrinho tem uma conferência, um caderno de conferência, tanto do lacre, quanto do desfibrilador, quanto de medicamentos, tá? E materiais. Se esse carrinho não precisar ser aberto, ele vai ser conferido uma vez por mês pela farmácia e também pela enfermagem. Fechou o carrinho, se coloca o lacre, que tem que ser numerado, e esse número de lacre, ele é colocado na conferência diária, tá? Ele é colocado na conferência diária, porque se caso a pessoa que conferiu e lacrou esse carrinho anotar que está tudo correto e faltar medicação, vai ser cobrado dessa pessoa. Outra coisa que nós encontraremos aqui na sala de emergência seria o respirador, tá? Ou ventilação mecânica, e também a monitorização multiparâmetros. Todos esses aparelhos têm que ser checados diariamente sobre a funcionalidade. A régua, tá? Onde tem que ser checado a pressão do oxigênio, do ar comprimido, do vácuo, e normalmente nós já deixamos aqui pendurado um kit para se precisar montar. Então aqui, no caso para aspiração, tá? Circuito, tudo isso tem que ser checado anterior. Temos também o aparelho de eletrocardiograma, tá? Que vocês vão ver na aula aí como se usa, como se faz. E temos uma geladeira exclusiva para medicamentos, onde também se tem um registro. Os leitos de emergência têm que ser leitos sóbrios, com espaços o suficiente para a equipe poder trabalhar em volta dele. Geralmente, o ventilador ele fica acoplado tanto na rede de oxigênio quanto na rede de ar comprimido, visto que o ser humano ele não respira 100% oxigênio, tá? Bom,